Esse é basicamente um review do Audi e-tron. Eu recebi esse carro por 4 dias por parte da Audi, concessionária Caraigá, Audi Center Jardins. Se alguém vier comprar esse carro, aliás, procura a Luma, que foi a vendedora que me atendeu muito bem. E então o objetivo hoje é trazer um pouco para vocês o que eu experimentei com o carro nesses dias. Meu nome é Clemente Gauer, eu tenho carro elétrico há bastante tempo, faço parte da Associação de Proprietários de Veículos Elétricos Inovadores, a Bravei, e a gente troca muita experiência sobre os carros que a gente usa no dia a dia, né? O Audi e-tron é basicamente a resposta da Audi para a eletrificação que está acontecendo no setor de transporte, principalmente de carro. É um SUV bastante rápido, potente. Ele tem bateria de 95 kW, dos quais você consegue usar 85, então tem um buffer aí de proteção da bateria. 402 cavalos, 2 motores, um na frente e outro atrás. O total de 66 kgm/força de torque. Cara, a gente está falando de torque de caminhão praticamente, a qualquer rotação, é incrível isso. Faz 0 a 100 em 5.6 segundos, às vezes até 5.5 segundos, velocidade máxima limitada em 200 km por hora. O valor dele aqui no Brasil hoje, nessa configuração que eu tenho aqui, é de R$540 mil. Pode parecer bastante caro, mas esse carro na verdade está entregando aí um custo-benefício, na minha opinião, de veículos que chegam na casa de R$600 mil. Se a gente considerar a performance e o requinte do interior e também o comportamento dinâmico do carro. É realmente impressionante. E por que essa diferença entre o valor que você vai pagar para o carro e realmente o que ele oferece? Porque veículo elétrico no Brasil tem isenções na importação, além de outras isenções que podem ser muito interessantes, por exemplo, em São Paulo, do rodízio. E também, se você for usar esse carro, por exemplo, no Paraná, aí você tem isenção total, por exemplo, do IPVA. Existem outros estados que também entregam isso, ou então parcialmente a isenção. É um tipo de carro que ainda talvez muita gente vai ter resistência em adotar, mas se você tem um perfil, por exemplo, que você faz deslocamentos meramente urbanos, ou então deslocamentos bem claros, por exemplo, de ponto A ao B, ou seja, você vai de São Paulo para uma casa de praia, de Porto Alegre para Torres, por exemplo, você tem uma quilometragem sempre estipulada e fixa, e você sabe que você tem um carregador onde você sai, onde você vai chegar, ou onde você for chegar, você tem uma tomada da qual você pode usar 1 ou mais dias. Esse carro atende perfeitamente esse tipo de necessidade e pode ser uma opção muito boa, né? Eu vou explicar um pouco o porquê disso, né? Então, eu acho que ele se adequa muito bem a esse tipo de perfil, ou seja, quem faz até 300 km de rodovia e a partir daí prefere um avião, por exemplo. Então, se você tem esse tipo de perfil, você vai para esse destino, vai ficar algum tempo lá, tem onde carregar, é perfeito. Lógico que com o tempo a gente vai ter carregadores ultra rápidos espalhados por aí, então ele passa a ser viável, inclusive para quem vai 300 km para um lado, vai carregar no mesmo dia e voltar. Mas hoje, por exemplo, se você resolver fazer uma viagem de longa distância, como por exemplo um colega da associação, Rodrigo Almeida, faz, que vai de São Paulo até Brasília, ou seja, 1000 km em um dia, a autonomia dele, comparado por exemplo com o Chevrolet Bolt, pode ser um pouco deficitária, tá? Então, eu calculo que ele é ideal para quem vai fazer no máximo 300 km por dia e tem onde recarregar. Na minha experiência, a autonomia dele deu na casa aí de 350 km, dirigindo da maneira que eu costumo dirigir, ou seja, sempre no limite da velocidade máxima da estrada, com algum trânsito. E eu saí de São Paulo, um trânsito horroroso, quando eu peguei o carro e vim para o interior de São Paulo. Estou em Botucatu, na roça de Botucatu, então eu peguei muito trânsito e o que é legal de carro elétrico é que no trânsito ele gasta menos, tá? Então eu saí com 100% de carga, vim aí, peguei um trânsito no começo bastante forte, mas depois eu fui indo conforme a estrada permitiu e consumi no caso 23 kW para 100 km, onde no Bolt eu fazia mais ou menos 15 a 16 kW para 100 km. Ou seja, ele gasta bastante mais energia, mas também a gente tem que levar em consideração que a gente está falando de um carro de 2,5 toneladas versus um Bolt que, por exemplo, pesa 1.600 kg. Então, percentualmente,
ele até acaba sendo mais eficiente se a gente levar em consideração o peso, tá? Nem falar da potência, que no caso precisamente o dobro. Eu acho que talvez um dos pontos que mais me marcou em relação ao carro, e acho que talvez esse seja um dos pontos que sejam muito interessantes sobre o e-tron, é o comportamento dinâmico do carro. Ele tem uma suspensão dianteira toda em alumínio, assim como a traseira, com multibraços individuais na parte de cima e de baixo da suspensão dianteira. Então, faz com que quando você esterce, ele melhore bastante o caster e favorecendo assim então a aderência nas curvas. Tem um pneu também extremamente largo, 265, roda 21. Então o carro realmente parece estar num trilho, apesar de ser um SUV com uma suspensão visando também o conforto, ele tem amortecedor que controla o damping dele. Então assim que o carro percebe que você está numa direção um pouco mais arisca, o amortecedor fica mais firme, ele dá uma rebaixada e as barras estabilizadoras também são muito fortes, então ele tem pouca rolagem, ainda assim um pouco, então ele realmente faz curva como se estivesse num trilho de autorama, uma coisa muito impressionante para o peso e tamanho do carro, eu não imaginava que seria assim. Então somente esse ponto de como o carro se comporta é realmente uma coisa extraordinária. Então eu fiz todo esse caminho, peguei Castelo Branco, depois peguei uma estrada que é cheia de curva e bastante buraco, que liga Castelo a Pardinho, e daí então o último pedaço até a área da roça aqui, que é um asfalto excelente, com curvas muito boas, deu para testar tudo isso sem ultrapassar a velocidade máxima. E eu fiquei extremamente impressionado, inclusive pelo baixo consumo em relação ao tamanho do carro que é. A gente sempre escuta que o e-tron é um carro que consome. Sim, consome se comparado, por exemplo, a um Tesla, mas infelizmente um Tesla, se pegar um Model 3 ou Model Y, ele não vai ter o mesmo tipo de suspensão tão arrojado que o e-tron tem, por não oferecer na linha 3 e Y, né, as bolsas pneumáticas de suspensão e nem amortecedor de damping controlável dinâmico, né. Isso você só vai ver no Model X, tá? Que a gente vai para um patamar de preço bastante diferente. Então isso acho que é um ponto a ser notado do carro. Depois desse pedaço que eu peguei de estrada muito boa de asfalto, então eu peguei estrada de terra, que é um lugar que normalmente com o Bolt eu tenho que ir medindo o terreno, indo devagar, etc. E com esse carro, basicamente, ele rapidamente percebe que está na terra, o amortecedor fica mais macio, ele leva um pouco a suspensão e aí parece que você está num colchão de ar. Mas ainda assim os pneus de perfil baixo fazem notar uma certa irregularidade do piso. E também ele tem um freio enorme e as pastilhas chacoalham um pouco dentro da pinça, então você escuta um barulho vindo aí dos freios, mas sabendo de onde vem é algo irrelevante. Então assim, é impressionante como ele filtra bem o terreno, né? Quando a gente vai para o interior do carro, o interior realmente é primoroso, Audi topo de linha, um couro maravilhoso, um couro cinza fosco, alcântara, que segura muito bem o corpo. Isso é importante, se fosse um couro polido você fica escorregando no banco. As laterais do banco também mantêm você bastante preso. Então gostei bastante, realmente muito fino, e você tem uma série de iluminações e detalhes de luz dentro do banco do carro, que permite que quando você abre a porta ele ilumina o chão assim com o símbolo e-tron. Então ele recebe muito bem as pessoas, com muito requinte, né? Sem ser muito, talvez exagerado, é legal, né? Então isso eu acho que foi uma coisa interessante. Toda a parte de infotainment, por exemplo, quando você aperta os botões no infotainment, na parte gráfica, tudo digital, né, com tela, eles têm um feedback háptico, então você percebe que ele faz um tunk na tela para perceber que você apertou, e isso ajuda muito essas interfaces que não tem mais botão físico, né? Tem obviamente CarPlay, e no caso uma coisa muito legal, um CarPlay wireless, então ele automaticamente sincroniza com o seu celular, mas aí tem um catch que eu achei bastante bizarro, que ele não tem um carregador por indução para o smartphone, então você ainda tem que ligar o cabo. Ora, poxa, você tem CarPlay wireless, mas ainda tem que colocar o cabo. Isso para mim não fez nenhum sentido. Mas ok, eventualmente para uma distância curta que você vai percorrer numa cidade, por exemplo, isso automaticamente passa a ser irrelevante. Você vai ficar, sei lá, meia hora, no máximo uma hora, não vai descarregar tanto seu celular para você precisar manter ele carregado.
Também esses botões de toque, você vê agora migrando para o DS3 e DS4 da Volkswagen, mesmo grupo. Então a gente claramente vê de onde veio isso, né? E já a tela central do cluster, ou seja, onde espelha o CarPlay, ela é bastante menor que um Bolt. Isso, para mim, achei estranho, né? Ou seja, um carro que tem um valor proporcional bastante maior, a tela ser tão pequena, né? Bom, a gente está falando também de um carro, agora um pouco sobre a parte de carregamento dele, né? É um carro que tem uma bateria bastante grande, um consumo relativamente elevado. Então, no meu uso, eu me deparei com uma situação um pouco diferente do que eu tinha com o Bolt. O Bolt eu vinha de São Paulo para cá, consumia metade da bateria de 66 kW, ou seja, consumia 33 kW no máximo, e colocava numa tomada de 10 amperes 220, então aí mais ou menos 15 horas mais ou menos ele completava a bateria. O dia seguinte estava pronto para eventualmente precisar voltar para São Paulo. Com esse carro eu chego aqui basicamente tendo usado 50 kW de energia. Então nesse caso eu preciso de 25 horas na mesma tomada para carregar, então acaba sendo meio difícil, especialmente como estou testando o carro. Então acabei fazendo uma ligação no poste direto com chave de 32 amperes e aí resolvido o problema, carreguei basicamente em 7 kWh em vez de 2 que eu usava na tomada, e aí esse problema passa a ser relevante. Hoje você pode comprar um carregador portátil nível 2, né, que carrega com 32 amperes, 220, por mais ou menos 4, 5 mil reais, até fazendo um plug aqui para o pessoal da NeoCharge. Estão oferecendo uma linha muito interessante de carregador, vou colocar na descrição depois o contato, onde vocês encontram. Mas isso é resolvido. O carro vem inclusive com um carregador que pode carregar em 10 amperes, ou até talvez 15, em 220, com tomada padrão ABNT brasileira de 3 pinos. E você pode também trocar basicamente o cabo adaptador do carregador por um conector industrial de 5 pinos. E aí carregar então 11 kW trifásico se você tiver 380. Situação bastante rara no Brasil, mas está se tornando comum em algumas instalações e bastante comum na Europa, né? Então ele vem com isso, é legal. E cada vez que você troca o cabo, ele já automaticamente regula a potência máxima do carregador, que eu achei bastante interessante. Diferente do Bolt também, o default do carro não é 6 amperes, aí você precisa mudar para 10. Plugou o carregador, se você colocar o carregador em 10 amperes, o carro vai carregar em 10 amperes, você não precisa fazer qualquer mudança. Super bem-vindo. Quem nunca num Bolt, por exemplo, plugou para carregar e o negócio foi para 6 amperes e dia seguinte você descobriu que não carregou o que você queria. Então esses são pontos que eu acho que são bem interessantes. Alguns detalhes que eu acho que são dignos de nota aqui. Primeiro, o sistema de som do carro da Bang Olufsen, né, um fabricante, se não me engano, escandinavo, muito comum nos anos 70, que fabricavam sistemas hi-fi de som, né, ou seja, ainda baseado em vinil, fita, rolo, etc. Ele é super forte, mas também com ênfase em baixo, né? Então tem um sub que, para quem gosta de ouvir músicas que não sejam só pontos, você vai ter que dar uma limitada no sub. Fora isso, super bom, tem uma série de ajustes, você consegue deixar da maneira como você quer. E aí talvez venha o ponto que eu achei mais difícil de acostumar com o carro, que são os espelhos retrovisores por câmera. Então você tem 2 câmeras no lugar dos espelhos e aí do lado de dentro do carro você tem telas. Quando tem sol ou ainda você tem essa memória mecânica de olhar para a janela e não para a tela, isso eu levei um certo tempo para acostumar. Mas tem funções que são interessantes. Quando você dá a seta, ele faz uma borda verde que indica que está tudo ok, e se tiver alguma coisa no seu ponto cego fica laranja. Eu acredito que são coisas que sejam muito seguras. Agora eu também fico preocupado para motociclista que usa o espelho como forma de validar se o motorista está atento ao motociclista ou não, uma situação tipicamente brasileira que anda moto no corredor. Eu acho isso estranho. Se eu fosse ter esse carro, se eu vier a ter esse carro um dia, eu preferiria os espelhos tradicionais, né? Fora isso, mesmo na chuva, de noite, a visibilidade é muito boa. Ele tem um aquecedor na câmera que garante que ela está sempre livre de gotas d'água. Achei muito bacana. E aí talvez venha um ponto que seja um pouco mais delicado sobre o carro, que é a questão de como ele usa o freio regenerativo, né? Assim como ele vem, a maneira como eu gosto de testar o carro, ou seja, entendendo realmente como a fábrica gostaria que você experimentasse o carro, fica claro que assim, ele é um carro que
tende a agradar aqueles que estão acostumados com veículos a combustão, ou seja, onde você dirige com 2 pedais, acelera e pedal de freio, né? Sendo que a gente que dirige carro elétrico já há mais tempo se acostumou ao que a gente chama de one pedal drive, ou seja, um pedal só. O que na minha cabeça faz sentido dirigir com pedal, afinal o carro começaram com 4 pedais, depois 3, depois 2 pedais, e por que não só dirigir com um? E a gente sabe que eventualmente em algum momento, como alguns Teslas já fazem, você dirige sem pedal algum, né? Mas no Audi isso ainda não é possível, eu acho que por uma questão que eu vou explicar agora. Estou com o regen no máximo, no manual, então se eu chego aqui e tiro o pé do acelerador, ele vai pegar e parar, mas ele volta para trás, ó, e não freia, tá? Então isso é chato. Agora, se eu pegar e colocar o pé no freio realmente, aí ele acende a luzinha e ele tá com o auto hold ligado agora. Para quem não está acostumado a esse tipo de comportamento carro elétrico, é um pouco estranho. Então, e outra, eu tirei todo o pé do acelerador agora, indiferente do modo que eu tiver, até se eu tiver no modo D, ele não vai levar o carro a total parada. Então, não tô sem pé no acelerador nem nada, e não para. Mesmo se eu puxar a borboleta aqui mais, não para. Então, da maneira como o carro vem, ele vem com freio regenerativo dinâmico, que eles chamam. Então é o seguinte, se não tem nenhum obstáculo na sua frente, se você não está numa subida, numa descida, o carro, ele está como se estivesse no neutro, ele rola, 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 rola. Se tiver um carro se aproximando da sua frente, ele usa o radar para perceber isso, então ele ativa o freio regenerativo e ele reduz. Se ele percebe que você está num declive, ele também amplia o freio regenerativo, tá? Lógico, a qualquer momento você pode chamar isso pelo pé, pisando no freio, ok? E ele vai então, o início da frenagem é toda regenerativa, se precisar uma coisa mais violenta ainda, aí entra esses freios enormes deles, e aí ele freia com fricção. O que a gente percebe é o seguinte, de imediato o carro prioriza o rolar. Isso é bom do ponto de vista de energia, porque cada vez que você precisa regenerar, colocando energia de volta para a bateria, tem todas as perdas inerentes à física. Ou seja, se você acelerou a ponto de depois ter que recuperar energia, em primeiro lugar você gastou energia demais. E na hora que você recupera energia, você vai perder 10% em calor no inversor, um pouco no motor. Então aí você já perdeu no mínimo em fricção no pneu. No arrasto aerodinâmico excessivo, porque se acelerou mais do que deveria. Então você perde, normalmente dizem aí, recuperando energia, 30%. Então, em primeiro lugar, se você deixa o carro rolar, já evita que o motorista jogue mais energia para todo o peso do carro do que se deveria. Então, dirigindo dessa maneira, ele te educa a ser mais eficiente, né? Agora, se você for nas configurações do carro, escolher a recuperação de energia, colocar no modo manual, e aí cada vez que você dirigir o carro com a borboleta esquerda, chamar toda a regeneração máxima do carro, aí ele vira um pseudo one pedal drive, mas ele ainda não vai te levar ao 100% parado, como a gente se acostumou no Bolt, Tesla e outros carros, né? Nissan Leaf. Então, para quem vem de um elétrico e dirige o e-tron, se de repente ter que voltar a usar os 2 pés, e especialmente numa situação de ajuste de velocidade para entrar numa brecha do trânsito, etc., isso pode ser meio frustrante para quem se acostumou com a facilidade de um pedal só. Mas eu acho que a medida Audi é extremamente acertada para o público que vai vir a comprar esse carro, que não tende a vir de outros carros elétricos, ou talvez fazendo upgrade, mas não vai ligar para esse feature, né? Eu não vejo isso de maneira alguma como um grande compromisso na aquisição do carro, frente a, por exemplo, a suspensão dele. A suspensão é realmente um primor. Quando você faz curva no asfalto, ou quando você vai para a terra, é impressionante que ela filtra de aspereza do chão. E eu coloquei o carro em situações bastante puxadas de off-road, assim. Em nenhum momento ele raspou o bico embaixo ou atrás. Ele percebe que o solo está ondulado, ele automaticamente eleva a suspensão. Então, assim, como, eu diria, pacote,
é difícil encontrar um carro por esse valor que ofereça tanto, né? Então eu costumo dizer, você pega Audi e-tron ou agora o Porsche Taycan básico disponível no Brasil, ou Jaguar I-Pace, que talvez é o maior concorrente desse carro, todos eles oferecem muito mais do que R$500 mil em valor perceptível, né? Então eu diria assim, se você considerar o que você está levando em experiência de dirigir um carro elétrico, conforto, segurança e todas as amenidades possíveis, são carros baratos, né? Outra coisa que eu acho interessante mencionar do e-tron, falando em carga, ele é um dos poucos carros que carrega 150 kW. Aqui na Porsche, carregando o e-tron a 150 kW no DC. Basicamente cheguei com 25% de autonomia e estou aqui faz mais uns 4 minutos, já está em 40%. Nesse ritmo a gente está colocando 612 km por hora. Daqui 3 minutos eu vou atingir a marca de 50% estabelecida pelo carregador. Eu não sei se ele vai deixar a gente continuar ou não, vamos ver. Mas carregando agora 144 kW, a gente só não carrega nos 270 do Porsche, porque esse carro é 400 volts, o Porsche é 800. Aqui fora a gente tem o carregador da ABB. Com o cabo refrigerado, né? Então ele fica frio. Em 6 minutos ele entregou basicamente 15 kW. É isso aí, futuro. Então você pode colocar ele numa estação de recarga ultra rápida e aí, se você ficar nessa estação, basicamente em 30 minutos ele completou 80% da bateria. Isso se deve ao fato de, primeiro, ele tem um sistema de refrigeração das baterias muito sofisticado, que é bom, que prolonga a longevidade química das baterias para mais de 10 anos e também garante que possa ser carregados em potências extremamente altas. O carro usa células da LG Chem, que são tidas como uma das melhores hoje no mercado. Vem se provando em outras marcas que usam o mesmo tipo de bateria, que essas baterias têm uma longevidade incrível, que após 160 mil quilômetros ou mais não se perde substancial autonomia, algo na casa de 5%. Então, do ponto de vista de longevidade do carro, ele tem todas as credenciais que a gente julga que são importantes. Talvez o único item que com o tempo pode dar alguma dor de cabeça para os donos são as bolsas da suspensão a ar, que elas são de borracha, ressecam. É um fenômeno bastante conhecido no grupo Jaguar Land Rover. Os fabricantes são sempre os mesmos, normalmente a Delphi que faz essas bolsas, mas por sorte no exterior já tem aí companhias e empresas que trocam só as borrachas desses amortecedores, você não precisa trocar então todo o strut, que é uma peça normalmente na casa de R$10 mil por canto do carro, tá? Isso normalmente começa a ser um problema depois de 5 anos de uso, por aí. Então eu acho que a única coisa que poderia, no longo prazo, desvalorizar o carro é a questão da suspensão. Uma suspensão, de novo, extremamente sofisticada, ela tem duplo pivô para cada, entre aspas, bandeja, para garantir esse caster virtual que amplia o caster do carro na hora de esterçar, coisa que você só vê em carro esportivo, justamente da Audi, e carros esportivos de pista tem isso de maneira geral. Então tem um monte de buchinha, um monte de borrachinha que depois de 5 anos, especialmente com asfalto, né, que a gente tem no Brasil, onde você faz off-road pesado na cidade, isso pode ser, ou vai certamente ser um problema, né? Mas também não se teria toda essa versatilidade do carro não fosse esse tipo de suspensão. Lembrando que é uma coisa que você não vai ter com Tesla de entrada, ok? E eu acho que esses são os pontos gerais. Depois a gente tem que falar, obviamente, de performance. São pontos tão comuns de carro elétrico que a gente nem menciona mais, mas sim, ele vai de 0 a 100 em 5 segundos de maneira muito gentil, te leva a 100 km por hora, mas extremamente rápido. O torque sempre presente em qualquer velocidade. Também é um carro elétrico que chega a 200 km por hora, você pega outro como Bolt, Leaf, etc. São limitados a 160, por aí, 150, 160. Muito firme, muito seguro. Você sente que ele é um carro pesado, né? A gente está falando de 2 toneladas, 560 quilos, né? Então ele é um carro que tem uma certa inércia, né? Você percebe isso exatamente tipo, no 0 a 20 dele, não é tão ágil, né?
mas passada essa velocidade, especialmente por ter motor forte atrás, né, ele entrega muita força e vai rápido. Ele tem uma coisa que a Audi também faz em carro a combustão que não me agrada muito, que é o pedal do acelerador, ele vai até 90% e ali em 90% ele tem um clique que te permite dar os últimos 10, que eles chamam de overboost. Overboost é uma coisa que se usava em carro turbo para dar uma pressão a mais na turbina por um tempo limitado, né? Eu acho que seria interessante entregar tudo no 0 a 100, sem esse degrau no meio do acelerador, né? E para você ativar essa função, você também tem que colocar o modo no carro Sport, que eu acho meio chato, porque você está numa situação meio delicada no trânsito, na estrada, querendo economizar energia, mas você tem que se livrar de alguma situação que aconteceu, até se colocar no modo Sport, apertar até o fim, para você ganhar aqueles últimos 210 cavalos, porque senão ele fica limitado desculpa, ganhar os 402 cavalos, senão ele fica limitado. Eu acho meio chato, né? Então, mas lembrando que você sempre pode andar no modo máximo de potência e regular o seu pé, né? Na verdade ele não está fazendo nada mais do que isso, a não ser talvez rebaixando um pouco a carroceria, aumentando então a eficiência aerodinâmica e controlando um pouco melhor o ar-condicionado para não gastar. Falando em ar-condicionado, Dual Zone na frente e atrás, você tem todos os controles na frente e atrás. Ele também tem sistema de abertura das portas by wire, então você puxa a alavanca de leve, ele destrava, você pode puxar até o fim, aí você vê que tem um cabo funcionando. Para quem tem criança, como é o meu caso, é interessante que ele tem a trava infantil na porta do motorista, então você consegue desabilitar a criança de abrir a porta e vidro, e até o ar-condicionado você pode controlar que não seja modificado também quando você aciona a trava de criança. Isofix, obviamente. A iluminação é muito bonita também de leitura, então você dá um tapinha na luzinha, acende um LED bem direcional, gostoso. Tem um teto solar bonito também. Então um carro que eu diria assim, o custo-benefício de novo, muito bom. Eu acho que como carro elétrico talvez não seja o melhor, não chega talvez próximo a um Tesla, mas como conjunto da obra, diria dinâmica principalmente, especialmente para as coisas que a gente tem no Brasil, é muito melhor do que eu imaginava, então eu acho isso legal. E de novo, se está tratando aí de uma rede bastante grande, por exemplo, grupo Volkswagen, Audi / Porsche, então também está espalhado no Brasil inteiro, qualquer coisa, o acesso está fácil, né? Também tem outra coisa que eu acho que vale a mencionar, esses são, eu diria que as versões 1.0 de carros elétricos para essas marcas, então tem muito over-engineering, né? Ou seja, tem muita coisa exagerada que do ponto de vista de duração é bom, então assim, as baterias ainda estão jogando no seguro, né? Então agora está se aprendendo a longevidade, então no futuro deve-se reduzir um pouco esse buffer, essas possibilidades todas. Outra questão interessante, você olha mecanicamente tudo muito robusto, muito metal bom no motor, os semi-eixos parecem de picape Hilux, coisa muito sólida. Então acho que com o tempo as empresas vão vendo os limites e ajustando, acho que dificilmente para cima o excesso técnico, isso deve então ser ajustado para baixo, né? A gente já vê acontecendo isso em algumas empresas que já estão com carros elétricos há mais tempo. Então pode ser um momento interessante de comprar esse carro, porque ele tem credenciais que são importantes para o futuro, que é carregar extremamente rápido em estações ultra rápidas e basicamente entregar tudo o que você precisa de um carro elétrico. Tá aí. Eu acho que poderia sim ser entregue ao motorista a opção de ter One Pedal Drive até estacionar o carro, né? Isso ele não tem, é uma pena. Mas quem sabe não tem update de software, alguma coisa assim, muitas vezes as questões são resolvidas por software. E eu acho que é isso, eu tive acho que 4 dias muito agradáveis com o carro. Talvez o único senão no meu caso é um carro que chama muita atenção, difícil ser passado desapercebido, pode ser visto também como uma qualidade, tem gente que gosta de andar com objetos que são desejáveis. Eu acho que talvez é uma plataforma interessante para blindagem, a suspensão regula automaticamente o excesso de peso. O centro de gravidade naturalmente do carro elétrico é bastante baixo, então a blindagem não deve alterar muito o equilíbrio do carro, e você tem todo o torque de um carro elétrico que deve também ajudar a vencer o peso extra.
especialmente por já ser em primeiro lugar um carro extremamente pesado. Se colocar blindagem não deve alterar muito a conjuntura da obra, né? Então, novamente, eu queria agradecer o pessoal da Audi Caraigá, Audi Center Jardins. Se vocês vierem procurar esse carro, procura a Luma, que me atendeu muito bem e propôs isso. Também agradecer meu colega da Bravei, o Brandão, que me colocou aí na fila dos test drives prolongados. Se vocês tiverem qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários, a gente responde. Se você tiver interesse no carro, sugiro que busque. Já teve bastante interesse no grupo do Bolt, de gente pensando em um upgrade provável para o e-tron. Eu acho que quem escolher esse carro vai ficar bastante feliz. Ele entrega, eu acho que tudo o que se espera de um bom carro elétrico, mas ainda mais do que isso, ele entrega tudo o que se espera de um verdadeiro Sport Utility, ou seja, que é rápido, aguenta uma boa estrada de terra e bastante espaço interno. Isso ele tem de sobra, não mencionei, mas tem bastante espaço para as pernas atrás, um porta-mala bastante justo. Ele vem com um step sofisticado que ele vem esvaziado, então para isso você usa um compressor que infla esse pneu, ele fica praticamente do tamanho de um pneu verdadeiro, então você pode rodar bastante tempo caso tenha um rasgo ou um furo no pneu. Na frente, o que a gente chama de frunk, né? Front trunk, ele tem basicamente um espaço para você colocar carregador ou miudezas. Ali tem um macaco, tem um compressorzinho, coisas que são legais de se ver num carro elétrico. Normalmente ninguém mais oferece isso. Aqui é a parte frontal. Você tem aqui o sistema de ar-condicionado, algum módulo, a válvula de ajuste do amortecedor. Aqui é o cabinho que você, em emergência ou para manutenção, você desliga, né? Isso aqui é o onboard charger, que pega AC e converte em DC. Uma coisa interessante é que ele é soldado fechado, né? Um soldo interessante, uma costura totalmente rente, né? Mas também impede que você faça qualquer tipo de reparo, né? Conectores rápidos aqui para o arrefecimento. Aqui você tem os pontos de distribuição de 12 volts, aqui o positivo do 12 volts e aqui o negativo, caso você tenha que fazer uma chupeta, né, para dar partida no sistema de alta voltagem. A bateria mesmo fica aqui embaixo de 12 volts. Aqui você completa o fluido de limpador de para-brisa, fusíveis, e aqui você tem essa tampa um pouco mole aqui, onde você guarda o sistema de carga. Então, basicamente esse é o VSC que vem com ele, o carregador portátil, e esses são os dados. O que é interessante é que ele altera a potência para cada jogo de cabos que você conecta aqui. Tá? Então agora aqui está ligado, por exemplo, o 3 pinos, e para cada cabo que você conecta, ele tem aqui basicamente ele reconhece qual o cabo e vai então te dar, no caso aqui, trifásico 16 amperes a 400 volts. Você pode trocar essa ponta aqui e por essa. Aqui. E aqui é a parte que vai no carro, né? Além disso aqui, acompanha aqui embaixo o macaco, compressor de ar, um kit de ferramentas. E é basicamente isso que tem aqui. Tem uma borrachinha aqui para não entrar poeira. Legal, se pegar o i3 não tem isso. Aqui é para destravar as duas presilhas. E é isso. Bem adequado ao Brasil, tá? Talvez eu escolheria, se fosse possível, um perfil de roda menor, não sei se eles vão oferecer isso, aí você tira talvez um pouco essa aspereza de perfil baixo. Ainda assim, ele tem bastante borracha ali para comer a imperfeição do chão. Fiquei morrendo de medo de rasgar um pneu, mas aguentou muito bem, tá? Eu acho que é isso. Se vocês tiverem qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários, a gente vai respondendo. E, de novo, obrigado a todos. E se vocês gostarem, por favor, dê um like.
E em breve deve sair um canal aí que estou pensando em fazer com os colegas também. Vamos ver se vira. Obrigado, pessoal. Até mais.